Boa noite a todos e todas, graça e paz. Vamos, vamos para mais um bate-papo com a liderança da igreja, tanto de Lagarto quanto de Buquim, PI, Igreja Presbiteriana Independente, Buquim, Lagarto, liderança, aguardando vocês aí entrarem nessa live para a gente construir uma sabedoria de Deus nesses tempos difíceis, tá? Vou convidar logo aqui o Rômulo. Presbítero Rômulo, estou aguardando você entrar aí na sala para a gente iniciar aí esse bate-papo, tá? Temos duas pessoas na sala, temos a Alzilma. Muito obrigado, Alzilma. Certamente o, o Vila, meu amigo Vila, Evilásio, também deve estar com você. Alzilma, Evilásio está com você, né? Fala aí alguma coisa. Estamos com três pessoas na sala. Diaconisa Adriana Lima, seja bem-vinda para esse bate-papo aqui. Irmã Vanessa, que bom, querida. Irmã Vanessa, logo, logo vou te convidar para fazer parte também de um culto. Eu quero que você recite aí uma poesia, tá bom? A gente vai combinar e você vai entrar, não hoje, né? No próximo culto que a gente se organizar aí. Aí eu vou combinar com você antecipadamente. Eu não sei se você, Vanessa, participou do culto, mas a gente deixou aí o gravado no meu Stories. Depois você pode participar ouvindo, né? E adorando a Deus, tá bom? Obrigado aí, quem foi que já entrou? Rômulo, desculpe, boa noite, você ficou paradão aí, né? Mas eu creio que entrou aí, rapaz. Entrou aí a Maria José, né? Acho que Minho deve estar com ela. O Vilásio. Entrou também. Entrou mais alguém aqui de Buquim, né? Eu não percebi aqui na hora. Mas vai dando um joinha aí, pessoal. Vai dando um joinha aí, porque aí aparece quem está na sala e a gente vai conversando, tá bom? Mais uma vez, sejam bem-vindos todos, boa noite. Como eu disse, a gente vai construir uma sabedoria através da nossa experiência e do nosso conhecimento bíblico, também da nossa fé, construir uma sabedoria para a gente utilizar essa sabedoria nesses tempos de crise, né? De dificuldade aí, a igreja, como a gente falou a semana passada, a igreja termina sofrendo bastante, talvez mais do que outras pessoas, do que outros grupos, porque a nossa vida toda é comunhão. É o que faz sentido, né? Aqui na Terra, o que dá sentido aqui na Terra, a comunhão, o trabalho junto, o serviço, né, Rômulo? É o que dá sentido para a nossa caminhada de fé. Há instantes atrás, estávamos juntos aqui nessa tela, a gente estava louvando a Deus. Coisas que a gente faz juntos, né? Fisicamente falando. Aí a gente sente um pouco dessa dificuldade, mas Deus vai dando sabedoria, né? Vai dando condição e a gente vai continuando a nossa obra. Isso, tá? Mesmo. Então, hoje a gente vai fazer um pouco diferente. Apesar de eu ter colocado aí, dividido essa tela com o licenciado Rômulo, mas a gente vai querer participação de outros irmãos, contando um pouquinho da sua experiência nesses dias, como está sendo, qual tem sido a dificuldade em exercer a sua tarefa ministerial, que dificuldade você está encontrando, se você está fazendo ou não. Porque uma coisa eu sei por experiência, pastorear não é fácil. Liderar o povo de Deus não é fácil. Desde o início, a Bíblia mostra isso, sempre foi difícil. Porque e o povo de Deus é comparado com uma ovelha, né? Aí diz que a ovelha é míope. É isso mesmo, Romulo? Você trabalha com ovelha, né? Essa analogia diz que a ovelha é míope,
a ovelha é meio surda, né? E ela só caminha se tiver direcionamento. E falando pela experiência pastoral, eu me lembro que uma vez, no seminário, eu preguei um sermão falando sobre os desafios do ministério pastoral no nosso século. Foi mais ou menos esse tema que eu preguei naquele famoso prova de sermão. Né? E no dia que eu fui para a minha prova de sermão, foi na capela, lá do seminário em Fortaleza. Né? Cheio. Cheio. E aí vai os mestres estão lá, né? Outros mestres de outras igrejas são convidados, os críticos, a avaliar o sermão. E aí a perna fica bamba, dor de barriga, né? Mas eu fui feliz nessa mensagem. E nessa mensagem eu trabalhei a história de João Calvino, quando ele estava... João Calvino estava um pouco desiludido com o ministério pastoral, mas ele passou por uma experiência interessante. O sobrinho de Farel contraiu a peste bubônica. E Calvino, então, largou tudo para cuidar desse garoto, desse jovem. E ele cuidou até a morte do jovem e também providenciou o funeral. E a gente sabe que essa é a vida do ministério pastoral. E eu me lembro que eu coloquei como desafio pelo menos um ponto. Eu vou colocar aqui hoje à noite desse sermão. E já tem muito tempo, né? Então eu não me lembro direito, mas eu coloquei que um dos maiores desafios... Tá dando para ouvir direito? Tá chegando bem. Tá. Um dos maiores desafios é pastorear uma ovelha que não autossuficiente. Uma ovelha que não quer pastorear, ser pastoreada, certo? Porque geralmente a ovelha nos procura, não é regra, mas acontece bastante. A ovelha nos procura quando ela está sentindo dor, quando ela está com dificuldade. Quando está alegre, nem tanto. Mas uma coisa é certa, a gente encontra hoje grandes desafios para o pastoreio, para cuidar do povo de Deus. Liderança, como a gente construiu na semana passada, o que dá sentido à liderança é serviço. Liderança é servo. Eu acho engraçado quando você diz, paz, pastor, sou seu servo. Você usa essa expressão, né? Realmente é isso. Liderança é serviço. O próprio Jesus disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Exato. Então a liderança tem que estar disposta a isso o tempo todo. E a gente precisa compreender isso e aceitar isso, porque é um privilégio ser servo de Deus. Concorda? É um privilégio ser servo de Deus. E pastorear um rebanho que foi comprado com o sangue precioso de Cristo é uma grande responsabilidade, mas também é um privilégio. Porque no dia da volta do Senhor nós temos que apresentar esse rebanho. E a gente sabe que não é somente papel do pastor, título, né? O título pastor, mas de toda a liderança. Ou seja, a igreja ela é pastoral. Então, Rômulo, você que está aí, que não é somente um aspirante ao ministério pastoral, mas também já é praticamente um pastor ordenado, né? Exerce o ministério como licenciado já lá em Lagarto. Tem me ajudado muito nesse pastoreio, mas a gente principalmente tem pastoreado muito mais a liderança, entendendo que essa liderança agora faz o papel de pastoreio do povo. Né? Então, eu quero compartilhar com vocês algo que eu estava lendo hoje sobre a parábola dos talentos. Lá em Mateus capítulo 25, do verso 14 ao verso 30.
Nessa parábola dos talentos, Jesus nos mostra que existe aquele servo fiel e aquele servo infiel, digamos assim. Ele dá responsabilidades, né? Aí, como fazendo analogia aos talentos, ele dá a cada um responsabilidades diferentes e espera que aquele líder, aquele servo, ele possa cuidar daquilo que o Senhor entregou nas mãos dele. Correto? E um dos servos, e interessante foi o que... Eu acho que tem que baixar um pouquinho o seu... Acho que é o seu ou é o meu, não sei. Vamos ver. Ficou melhor agora? Ficou. Tá me ouvindo? Tô me ouvindo? O senhor consegue me ouvir? Vocês aí também? Ouço. Tô ouvindo. Ok. Então eu só vou fundamentar aqui, Rômulo, para depois você fazer seus comentários e depois a gente vai convidando alguns irmãos que estão aí na live para fazer seus comentários também, se quiser, certo? Com base nisso aí. Então ele confiou, o Senhor confiou tarefas e deu habilidades para esses servos, e quando ele voltasse, ele queria a prestação de conta. Então a gente sabe que Jesus vai requerer de nós a prestação de contas. Correto? Isso. E esse texto das parábolas dos talentos, eu não vou ler porque ele é grande, para a gente ganhar tempo um pouquinho, e eu sei que a maioria, os irmãos conhecem. Essa parábola, ela faz parte de um conjunto de parábolas e reflexões de Cristo a respeito dos dias de julgamento final. Ela é apocalíptica, né? E Jesus fala da destruição do templo, dos princípios das dores, da grande tribulação, falando sobre a vinda do Senhor agora como juiz, né? Como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Faz uma exortação à vigilância do servo bom e do servo mau. São diversas reflexões. As 10 virgens está aqui, a partir do capítulo 24 de Mateus, das 10 virgens, né? Ou seja, 5 prudentes e 5 imprudentes. Falou também do grande julgamento. Então a gente percebe que esse ensinamento de Jesus é como se fosse dizendo assim para a gente, olha, haverá uma prestação de conta. E vocês, a qual eu confio tarefas, precisarão prestar contas. Pronto, então esse é um ponto. E aí, nesse ponto, será que eu, que sou líder, eu penso nisso? Eu me preocupo com isso? Eu procuro me aperfeiçoar para que eu cumpra a tarefa, para que eu não seja um servo mau, para que eu não seja um administrador imprudente, tá? Será que eu, como líder, tenho me preocupado com isso? Segundo, aí já vem uma questão da doutrinação, uma preocupação, que a gente, como pastores, se reuniu esses dias, através de uma live, e batemos um papo a respeito, e o reverendo Alex, ele falou sobre isso, que é uma preocupação de todos nós. Ele disse, olha, tem uma coisa que está sendo positiva durante esses dias, é que os pastores agora se aprimoraram, estão aprendendo a lidar com a internet, principalmente para combater a falsa doutrinação. Porque com a liberdade, eu disse que é difícil pastorear, porque as pessoas elas elas dizem que têm autoconhecimento e que elas são bem informadas, ou seja, às vezes falta humildade de muitas ovelhas. E aí o que é que acontece? Com essa liberdade que a gente tem, com essa globalização, com essa facilidade que temos na internet, a gente termina perdendo para muitos falsos profetas. Concorda? Uhum. Então, a semana passada, a gente desafiou a liderança a ser proativa.
para entrar também nessas vibes de internet, de liderar o seu rebanho, professores de escola dominical, fazer seus estudos através da internet ou de algum aplicativo de conferência, ou até mesmo pela rede social, como por exemplo o Instagram agora, e ocupar a mente das pessoas. Porque, inclusive nesse período de isolamento social, as pessoas estão com tempo. E estão com um celular na mão, um aparelho tão pequenininho, mas que tem um potencial enorme, né? Clicou, assistiu um vídeo, e às vezes ainda publica no grupo, porque eu acho que esse papel de doutrinar é do pastor. Não é da ovelha, digamos assim. Embora eu acredito no pastoreio mútuo, mas o mestre é o pastor da igreja. Então, é o pastor que tem que ensinar, concorda? Uhum. Aí as pessoas colocam vídeo qualquer, começam a colocar vídeo de outras denominações, que creem em várias coisas que não cremos, que a Bíblia nem diz, nem cita, e as pessoas estão colocando, fazem as suas interpretações. Então, isso é muito perigoso, correto? Então, será que eu, como líder da igreja, que recebi um talento para ser um professor de escola dominical, por exemplo, para ser um presbítero, um oficial, que também tem o poder da palavra, né? Os professores que têm o poder do ensino, a diaconia, que tem o seu papel também fundamental para alimentar aqueles mais necessitados. Será que eu, como líder, tenho me preocupado com isso, com a questão da falsa doutrinação na igreja? Então, a gente colocou 2 pontos. Primeiro, eu me capacitar para que eu possa, então, exercer a minha tarefa. E segundo, proteger o povo de Deus, o rebanho de Deus, dos falsos profetas, dos falsos doutrinadores, das falsas profecias e assim por diante. Eu queria que você, então, Rômulo, comentasse um pouco e depois a gente vai convidar outras pessoas para falar. Tá bom? Bom, graça e paz para todos os irmãos e irmãs que estão nos ouvindo também. Só aproveitando aí os 2 pontos que o pastor Gesiel já iniciou e retomando também rapidamente algo que a gente comentou na live da terça-feira passada. Nós, como liderança, a gente precisa ter em mente o seguinte: assim como o pastor disse, um privilégio Claro. Aliado ao privilégio vem também a responsabilidade que nós temos. Certo? Se a gente for lá em Efésios 4:11, onde o apóstolo Paulo vai dizer, né, que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, aí ele vai citando várias lideranças e diz que tudo aquilo foi o quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Então, nós como lideranças, nós precisamos realmente nos sentir agradecidos a Deus pela oportunidade. Agora, existe uma contrapartida. Eu e você, né, cada um de nós precisamos nos empenhar no que a gente faz para fazer cada dia melhor. Não para que as pessoas, digamos assim, vejam eu me projetar ou coisa do tipo, não. Tudo que seja para a glória de Deus. Mas a gente precisa, sim, desenvolver os nossos talentos, desenvolver os nossos ministérios, sejam eles na área da diaconia, na área do presbiterato, na área do professorado de escola bíblica, seja ele no próprio pastorado, seja ele nas coordenadorias que existem na igreja. Enfim, quaisquer funções que a gente venha desempenhar, tem que ser visando para que seja para a glória de Deus. E é necessário que a gente, então, se aperfeiçoe, porque, como o pastor também disse, das falsas doutrinações que existem, mas para que a gente previna o povo das falsas doutrinações, eu também tenho que ser o primeiro a estar imunizado contra isso, né? Então eu preciso estar me preparando, preciso estar orando ao Senhor, lendo a palavra, lendo bons estudos bíblicos, assistindo boas mensagens, para que a gente possa também assim se edificar e estarmos assim mais protegidos daqueles ensinamentos duvidosos que desde a época de Jesus isso já vem acontecendo e que até o final dos tempos a gente vai ver muito ainda. Ok, Romulo, obrigado, né? Então,
Então você concorda que a gente precisa cumprir o nosso papel e bem feito, né? Fazer bem feito, o melhor possível, porque Deus confiou a gente, né? Essa tarefa. E E a outro Bíblia detalhe, diz que se não souber, assim, de repente ter dificuldade, peça ajuda, né? isso, claro, pedir ajuda, né? Por exemplo, você falou de coordenadorias, né? Se não sabe lidar com alguma coisa, não está tendo criatividade, busca alguém, busca o pastor da igreja, a pastora, o conselho da igreja. Eu quero fazer alguma coisa, mas não estou tendo inspiração, como é que eu posso proceder e tal, né? E a gente vai orientando dentro daquilo que a gente também tem buscado se capacitar. É importante isso. Sinceramente, eu pensei muito, no domingo passado, em ministrar aula de escola dominical. A gente tem algumas revistas aqui, os adultos têm, né? A gente ministrar aula de escola dominical, por que não? A gente pega aí 1 hora de escola dominical, né? A gente faz aí uma devocional rápida e depois vai para os estudos, pede irmão para ler. É uma forma, né, de a gente poder alimentar o rebanho. Então, os outros professores também podem fazer com suas classes. Combinar direitinho o horário e fazer, por que não? Como a gente sempre falou no início, nós não estamos de férias, não estamos de férias, mas foi apresentado um grande desafio para a gente, e como a palavra diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Cristo. Então a gente está tendo aí uma grande oportunidade de crescer, né, se desenvolver. E a outra preocupação é de poder ajudar, contribuir de alguma forma na alimentação do rebanho. Principalmente através da palavra, através da oração. A gente pode fazer uma live aqui só de oração. Por que não? Um exemplo, né? Então, eu acredito assim, se a gente conversar, ideias surgem. Se a gente conversar, se a gente pensar, as ideias vão surgir. Certo? Eu estava conversando com minhas irmãs lá de Alagoinhas, e eu disse, olha, eu contei a experiência de fazer o culto através do Instagram, porque o Instagram, e também o Facebook pode também, eu creio que pode também, as pessoas que nos seguem nesses aplicativos aí, nessas redes, elas são convidadas, e aí a própria ferramenta faz isso para a gente, né? Então, assim, primeiro se capacitar, se preocupar eu preciso completar a obra que Deus confiou a mim, fazer bem feito. E segundo, ajudar, entender que existe um perigo muito grande, que é o perigo da falsa doutrinação, principalmente porque as pessoas estão mais antenadas, né, mais na rede, na internet. Então, o perigo é grande, inclusive a Bíblia nos orienta, nos últimos tempos aparecerão os falsos profetas, quer dizer, é um aviso de mais de 2000 anos, e a gente precisa se preocupar com isso. Então, eu, como líder, que recebi um chamado, uma tarefa, preciso exercer também essa tarefa nesse tempo de isolamento, porque o trabalho continua. Sim. Só uma palavra rápida aí dentro do que o senhor falou. Algo também que serve para nós como lideranças. Use a semente que Deus já lhe deu. E a partir dela que Deus vai justamente multiplicar aquilo que Ele tem dado para que você abençoe o rebanho. Eu começo por onde? Olha ao Senhor, use primeiro o que você já recebeu. Deus vai lhe usar, fazer render muito mais isso aí. É interessante que Jesus, como nosso autor e consumador da nossa fé, ele antes de fazer alguma coisa, ele primeiro fazia o quê? A gente falou isso semana passada. Ele ia buscar o Pai. Para ele não fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Então, você falou muito bem colocado. A primeira coisa que a gente recebeu aí foi a oração. Então, vamos orar, buscar Deus, conversar com Ele, pedir a sua bênção, sua inspiração, que aí as coisas vão acontecendo. Mas vamos ver quem quer falar um pouco aí sobre a sua experiência do momento. Então, eu vou sortear
Vou sortear alguém e eu espero que esse irmão e irmã possa aí atender a solicitação, tá bom? A gente não vai demorar muito, nós temos aí um pouco mais de 15 minutos só de reunião, a gente prometeu de 20h15 às 21 horas, e a gente vai cumprir isso aí para não ficar puxado para todo mundo, tá bom? Já tivemos um culto. Vou lá, vou tirar você do ar, viu? Fica à vontade, pastor. Eu volto contigo, tá bom? E se a presbítera quiser falar, porque aí tem autoridade, viu? Quem manda nessa casa aí é ela. Então ela tem autoridade, que eu sei. Tá bom. Tchau. Eu também. Então, queridos, vou aqui fazer um sorteio. Quero dar as boas-vindas aí ao meu colega Jocélio, amigo Jocélio. Lecionamos juntos em uma escola lá em Alagoinhas. Obrigado por ter entrado aqui na live, querido Jocélio. Deus te abençoe, viu? Irmão Paulo. Mas eu vou buscar aqui alguém, alguma liderança. Sim, só para explicar. Isso aqui é um bate-papo de liderança eclesiástica. E a gente está construindo uma sabedoria para a gente aplicar nesses tempos de isolamento social. Tá bom? Vamos lá. Vou chamar aqui a irmã Zilma. Irmã Zilma, queremos ouvir a sua voz. Eu sei que você foi a primeira aí, depois do Rômulo, a entrar. Se eu não estou enganado, tá? Irmã Zilma, atende aí nossa solicitação. Seja bem-vinda, irmã do Carmo, diaconisa. Certamente o presbítero Gueguê está contigo aí, né? A irmã Zilma não está atendendo, não. Ou ela foi tomar um cafezinho. Porque eu sei que Evilásio deve estar morrendo de fome. Então, ou irmã Zilma ou irmão Evilásio, atende aí. Como é que eu faço aqui agora, já que não está atendendo? Clica aqui e tira. Bom, a irmã Zilma não atendeu, tá? Vamos ver aqui outra pessoa para participar aqui. Presbítero Eliene. Presbítero Eliene, vou te chamar para conversar um pouquinho. Oxe, saiu. Acho que... Será? Vou chamar a Priscila. Priscila, tenho certeza que vai atender aqui agora. Vamos lá. Você quer falar? Acho que a irmã Priscila também saiu, viu? Priscila. Bom, vou chamar aqui a irmã Joseane, então. Por favor, Joseane, aceita aí esse... Alzima, daqui a pouquinho eu mando, Alzima, para você de novo, viu? Deixa eu ver se a irmã Joseane aceita. Queridos, por favor, aceitem a solicitação. A gente avisou com antecedência que a gente ia chamar alguns de vocês para bater esse papo, tá? A irmã Priscila disse que a internet dela que é ruim. Mas vamos lá, vou tentar de novo, Priscila. Vou tirar a Josiane aqui, que não está atendendo, e vou tentar você novamente, tá bom? Só rapidinho, depois eu chamo... Eu não estou achando aqui a Priscila de novo. Vou chamar o Zilma, tá? Pronto, Zilma, agora você pode atender aí. Pronto, aleluia. Aí, obrigado, Juan. Obrigado, Juan. Nada. Ô, Juan, agora? Pera aí, vira aqui. Pronto. Isso. Olha que linda. A paz do Senhor, pastor. A paz. Muito obrigado, viu, querido?
por ter aceitado aí esse convite de conversar um pouquinho. Irmã Zilma, eu creio que só diminua um pouquinho o volume aí, Juan, por favor. Oi? Pronto, vai lá. Ok. Então, agora sim. Eu creio que você ouviu toda a fundamentação que foi falada no início, a contribuição do licenciado Rômulo. E eu quero perguntar para você, pedir para você contar aí um pouquinho. Você é uma líder importante, tem feito estava contribuindo com o seu trabalho nos tempos normais. Mas e agora, nesse tempo de isolamento? Você está conseguindo fazer o seu trabalho? Ou quais são as dificuldades que você está tendo? Fale também um pouquinho sobre a reflexão que nós falamos agora, estando atrás. Você fique à vontade, tá bom? Não, pastor, assim, irmãos, em primeiro lugar, assim, eu não estou realmente, no momento, eu não estou assumindo as minhas responsabilidades que foi me concedida, né? Porque ser líder, como o Rômulo falou no início, na semana passada, primeiro você tem que servir, segundo você que tem que ter amor, né? O amor e o compromisso acima de tudo, para um líder. Mas, no momento, depois que a gente deixou os trabalhos da igreja, assim, eu só entrei em contato com o pessoal, assim, algumas pessoas do grupo, eu entrei em contato, por exemplo, Maria José, Rose, sempre estou conversando com Maria José, já liguei, Rose, mas assim, sei que ainda não, Reinaldo, falo muito com ele, mas sei que não ainda estou fazendo o meu trabalho completamente, porque depois da terça-feira mesmo que teve esse bate-papo, eu comecei a refletir um pouco e ver que até outro dia Rômulo me chamou para fazer uma mensagem e eu, por não ter muita habilidade nas redes sociais, até disse não, e depois isso me pesou muito, o não que eu dei para ele, sabe? Depois das minhas orações, eu disse, eu acho que eu estou pronta a fazer, porque eu disse o não. Que líder estou sendo eu nesse momento? E aí, a gente fica assim, fiquei me perguntando. Então, mas hoje, assim, estou aqui pronta a pedir ajuda. No momento que eu não estiver, que eu não conseguir fazer, vou pedir ajuda para você, para o senhor, para Rômulo, para outras pessoas, mas o que estiver ao meu alcance, eu vou começar a desenvolver meu trabalho. Como eu tenho, assim, faço parte do trabalho trabalho infantil, né? Junto com Isabel e Flaviane, vou entrar em contato com elas, vou ver também as possibilidades das pessoas, se tem acesso também à internet, o que a gente vai poder fazer. Muito bem. A gente fica feliz de ouvir isso. E aí eu já disse, Rômulo, escala a mulher. Tá bom. Amém. E o Evilásio, ele quer falar alguma coisa? Evilásio está aqui, para passar para ele. Vou falar com ele aí. Boa noite, pastor. Paz do Senhor, amém? Paz, amado, paz. Certinho aí? Sim, senhor. A gente sabe que você é um homem da ativa, né? Está sempre na ativa. E tem trabalhado esses dias, você é tesoureiro da igreja, você é líder de IPG, mas a gente sabe que também você tem dificuldade com essa tecnologia, né? Mas eu conheço muito bem você está sempre disposto para aprender. Então me diga aí, o que você tem aprendido diante dessa dificuldade e desse tempo de isolamento social? Pastor, é o seguinte, eu sempre, que nem o pastor Everaldinho dizia, eu sou pau para toda a obra, entendeu? Então eu gosto de fazer tudo um pouco. Mas nesse tempo que a gente estamos hoje, né, é tempo difícil. O senhor perguntou se eu estava trabalhando, eu não parei ainda, graças a Deus, estou trabalhando todos os dias. Só diminuiu e foi cortado 50%, mas tudo é querer de Deus, né? Na hora certa retorna e volta tudo ao normal. Ser líder é liderar, né?
temos que ter conhecimento, amor e, acima de tudo, compromisso. E tem pessoas que a gente sempre, hoje, desde domingo à noite, a gente temos um grupo do líder lá do nosso PG, não sei se o senhor já está sabendo disso, mas tem pessoas que não, você vê que a vez leu ali não põe nada. Os outros a gente conversa diariamente, Dona Josefa, Adriana, Tiago, Isabel, agora Arnaldo não entra, a Sandra não entra, mas está lá, eles estão no grupo, mas nada diz. A gente pergunta como estão e tal, e o povo não responde nada. Aí fica difícil, né? Porque uns conversam e outros não conversam. Mas é assim mesmo, né? Vamos entregar a Deus e vamos liderar. Enquanto Deus assim nos permitir, estamos aqui, viu? Para servir. Certo. Vilásio, me diga uma coisa. Você tem acesso a ligar, né? Assim, fazer uma ligação para as pessoas? Pastor, como eu falei para o senhor anteriormente aí, nós já temos um grupo do nosso PG. Entendeu? Aí, que já foi uma orientação nossa para fazer o grupo. Isso. Então, tem uns que a gente conversa, a gente fala todos os dias, mas já falava antes. Eu com o Tiago conversava todo dia, com Isabel, com Dona Josefa, porque Dona Josefa, ela sempre está ativa, né? Mandando as mensaginhas dela. Mas Arnaldo está no grupo do PG, mais Sandra, também está no grupo da igreja, mas pode ver, nem a paz do Senhor eles estão desejando para a gente. Mas aí estamos fazendo nossa parte. Estamos lá no grupo, bom dia pessoal, como estão? Estou precisando de alguma coisa, nós estamos aqui para ajudar. Naquilo que pudermos, estamos prontos sim. Então, Vilásio, você junto com Ló é líder de um PG. E Ló é o líder e eu sou o vice dele, no caso, né? Isso. E Osilma é líder de outro PG. Osilma, Maria José. Isso, junto com Maria José. E a gente percebe que vocês estão... Vocês falaram aí que estão conversando, tentando falar com todo mundo. Nem sempre consegue todo mundo, né? Isso. Até mesmo presencial, a gente tem essa dificuldade com as pessoas. É como eu disse, um dos maiores desafios do Ministério Pastoral, do pastoreio, é as pessoas nos permitirem acesso a elas, né? Ou seja, aceitar o pastoreio. Então, esse é um desafio que é secular. Verdade. Então, quem sabe agora, já que vocês estão mais habilitados com a rede social, e nas terças-feiras, ou o dia que vocês acharem melhor durante a semana, que tal fazer uma live, vocês fazerem uma live com um grupo de vocês? Não importa quantas pessoas vão entrar. Porque o mais importante é que elas possam participar também, como a gente está fazendo aqui agora. De repente, uma sugestão, entendeu? Que vocês poderiam fazer para alimentar esse rebanho, porque a preocupação está na doutrinação. Porque eu entendi que a tarefa vocês querem concluir, mas tem as suas dificuldades. Mas enfrentar esse desafio, né? Se desafiar para que possa alimentar esse rebanho também, para que na terça-feira, por exemplo, eles não fiquem ociosos sem receber o bom alimento, a boa palavra. Exatamente. É como você falou, né? Nem todos estão querendo buscar. Mas Isaías 55, verso 6, ele disse, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-vos enquanto está perto. Então, a gente está buscando, está invocando e estamos tentando que o povo abra o coração e deixe a gente trabalhar. Deixe a gente agir mesmo. A gente quer agir. E a gente age, viu? Amém. Osilma falou uma coisa. Quando ela disse não, ela se sentiu mal com isso. Foi, verdade. Parece que, interessante que na semana passada tinha uma irmã chamada Napolitânia, que a gente chama de Popó, aqui em Tupim. Ela expressou alguma coisa, dizendo assim, olha, eu não sabia que eu podia fazer. Então, assim, é importante a gente ter essa conversa, porque desperta, né? Exato. Eu fiquei feliz, Osilma, porque por você ter reconhecido essa necessidade e se autodesafiado.
Tá bom? Com certeza. Obrigado pela participação de vocês. Que o Rio de Janeiro passe aí pela casa de vocês, tá bom? Deixa um beijo aí para amém, pastor. Amém. Pastor. Saiu, rapidinho. Não tirei não. Tirou não, diga. Eu estou dizendo, é aquela coisa, né? Na igreja tem serviço para todo mundo, né? Mas o pior é o compromisso. O pessoal não quer pegar por causa do compromisso. A responsabilidade que tem. Esse é o problema maior. Compromisso. E aquela palavrinha chamada amor. Fica com Deus, pastor. Amém. Deus abençoe. Tchau. Deus abençoe. Tchau, tia. Tchau, tio. Tio. Tchau, tia. Então, amados, a gente já vai encerrar essa live, mas a gente vai encerrar com oração. Em outras oportunidades, a gente vai, digamos assim, combinar com as pessoas fazerem suas participações, para a gente não ser surpreendido aqui, né? Hoje, a gente só conseguiu conversar com o Rômulo, com o Evilásio e com a Alzilma. Já foi aí de bom tamanho. Pelas palavras tanto do Evilásio como da Alzilma, eu creio que houve despertamento também para os demais irmãos e irmãs líderes da igreja, tá bom? Irmã Carol, você está acenando aí para mim, a Ana Clara também, o Juan, né? Tem uma moça chamada Vânia. Deus abençoe a vida de vocês. Não sei se eu citei todo mundo, porque não dá para ver aqui direitinho, mas a presbítera Eliane disse que a internet dela tá parando. Tá parando. É importante também dar uma melhorada, né, no serviço da internet também, né? Eu aqui em casa, eu precisei melhorar. Uma das coisas que eu fiz foi exatamente dar uma melhorada na internet aqui de casa, porque eu sabia que a gente ia usar muito. E aí busquei outra operadora, né, outra prestadora de serviço, e melhorou a internet, e graças a Deus está funcionando muito bem. Tá certo? Então, Priscila, presbítera Eliene, o presbítero Gueguê, mais a presbítera do Carmo, que estão aí também. A gente vai deixar a Joseane para uma próxima oportunidade, para a gente construir aqui nosso saber, tá? Eu só vou chamar o Rômulo novamente, para a gente finalizar juntos, através de uma oração. Vou chamar aqui Rômulo. Por favor, licenciado Rômulo, atenda aí a solicitação. Irmã Eliene, essa internet sua é a mesma minha. Então, tem que ver aí com o pessoal por que está travando, tá bom? Rômulo, você ouviu aí a Alzilma e o Evilásio, né? Sim. A gente fica feliz porque da semana passada para cá já houve uma evolução. Uhum. Eles mesmos declararam isso, testemunharam isso. E a irmã Alzilma, principalmente, ela disse que agora, sim, está preparada para atender aí o convite para ministrar a palavra também. Às vezes a gente fica fazendo aqui um jogo de cintura para a gente poder atender, e a gente não consegue atender todo mundo, né? Uhum. A gente tem, além das igrejas que a gente trabalha, tem os convites para ajudar outros colegas de ministério também, né? E a gente precisa atender todo mundo, se Deus nos permitir, assim. Tá bom, Rômulo? Eu acho que tá bom, né? Eu acho que valeu. Aí, na semana, no domingo, eu fiz questão, foi domingo ou foi quinta-feira passada, um dia desses aí, eu fiz questão de ler algo, a gente já está passando só um minuto, eu fiz questão de ler algo que eu escrevi, que eu achei importante. Foi na terça-feira, a gente falando sobre a evolução, né, do nosso ministério eclesiástico. A expressão foi o seguinte: a revitalização de cada membro da igreja, individualmente falando, representa a revitalização de muitos outros irmãos. Então, se eu mudo a minha mentalidade, aprimoro os conhecimentos, me capacito cada vez mais, eu
eu vou ajudar muitas outras pessoas. Lembra disso? A gente falou alguma coisa sobre isso aí. Então, eu penso que mesmo poucas pessoas entrando numa live, nem toda a liderança participa, e a gente até não entende muito por que não se desafia para isso, né? Mas, de todo o trabalho que a gente faz, a gente consegue revitalizar a alma de alguém, a vida de alguém, já valeu muito. Porque uma pessoa, como disse, pode representar muitas outras, muitos joelhos dobrados e muitas línguas confessando a Cristo. Então, eu gostaria que... Seja bem-vindo, presbítero Marcos, a gente já está finalizando, presidente do presbitério, esse bate-papo com a liderança, foi muito bom, a gente vai deixar gravado, não sei, Rômulo até consegue gravar, jogar lá no YouTube, né? Eu quero aprender isso também, viu? Me dê essa dica aí, porque a gente vai aprendendo um com o outro. E eu gostaria que você desse umas considerações finais, Rômulo, e depois você orasse abençoando a igreja do Senhor, tá bom? Bom, primeiramente, viu, a irmã Zilma aí, pode ficar tranquila, viu, Zilma, que tá tudo certo, depois a gente combina aí um momento para a senhora trazer a mensagem, mas é isso, liderança é isso, né, aquilo que a gente recebe da parte de Deus, a gente vai pedindo a Deus que nos ajude, a gente vai multiplicando, pedindo ajuda a quem de repente está na estrada um pouquinho mais de tempo, mas a gente está aqui para sempre estar se ajudando. E vamos torcer, vamos orar para que nas próximas terças a gente possa ter cada vez mais uma adesão maior da liderança, porque essas interações, elas promovem nosso crescimento. Elas ajudam para que a gente aprenda mais, a gente cresça mais, a gente trabalhe mais junto, e tudo que a gente faça a partir daqui também é para a glória de Deus e para o crescimento da congregação, né? Mas vamos orar nesse momento. Amado Deus, nós te louvamos, te agradecemos por mais esse momento dessa live, ó Deus. Obrigado pela palavra através do teu servo, o pastor Gesiel, por cada irmão e irmã que pôde entrar e por aqueles também que não tiveram essa condição. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a melhorar cada dia mais os nossos talentos, os nossos ministérios, para que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Fica conosco, nos dá uma noite na tua paz, na tua proteção, e vai nos abençoando, para que possamos abençoar a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Amém. Deus abençoe Amém. vocês Graças aí. a Deus, a gente concluiu mais uma tarefa hoje, e eu acredito plenamente nisso, que o Espírito de Deus operou com poder e graça hoje, mais uma vez, desafiando e capacitando os escolhidos de Deus, né? A igreja dele. Amém? Então, bom descanso para todos e vamos ao trabalho. Amém? Tchau. Deus abençoe. Amém.